Você já teve aquela sensação de que tudo está calmo? Calmo até demais? Como se algo estivesse prestes a acontecer, mas você não sabe exatamente o que? É aquele silêncio estranho que parece pesado, como se o mundo estivesse segurando o fôlego por um instante. Pois é, foi exatamente assim que começou aquele dia. Eu sei, parece coisa de filme, mas olha, quando a gente vive perto da natureza, aprende a perceber esses pequenos sinais. O barulho do vento, o canto dos passarinhos, o cheiro da terra e o silêncio. Ah, o silêncio. Às vezes ele grita mais alto do que qualquer som. Era uma manhã comum, céu limpo, calor já começando a apertar cedo. Seu Zé, um homem simples, daqueles que acordam com o galo e conhecem cada canto da mata como a palma da própria mão, saiu para ver umas armadilhas de caça antigas que costumava usar só para monitorar os bichos. Ele não caçava mais, só gostava de saber quem andava por ali. Dizia que a mata contava histórias e ele aprendeu a escutar cada uma delas. E nesse dia, a mata estava muda. Tem coisa errada, murmurou ele enquanto andava devagar por entre as folhas secas. Os passarinhos não estavam cantando, nem um pio, e nem aqueles macaquinhos barulhentos que sempre fazem festa nas árvores. Nada. Como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Mas sabe como é, né? A gente costuma ignorar esses avisos. A vida vai chamando, o costume fala mais alto. Seu Zé foi andando, pé por pé, com o facão na cintura só por precaução. E foi aí que tudo mudou. Eu vou te contar o que aconteceu. Mas antes, deixa eu te fazer pensar em uma coisa. Quantas vezes na nossa vida a gente não percebe que o perigo está se aproximando em silêncio? Às vezes é um problema que a gente vai empurrando com a barriga, fingindo que não vê. Uma mágoa, uma tristeza, uma escolha errada. Coisas que a gente deixa ali escondidas, até que viram uma onça. E a onça, meu amigo, quando aparece, já é tarde demais para correr. Voltando para o seu Zé. Ele se abaixou perto de uma moita para olhar umas pegadas. Pareciam frescas. Não, era veado, não era tatu, era algo maior. E foi aí que o mato se moveu do lado direito dele, só um pouquinho, um farfalhar, quase imperceptível. Mas ele sabia, aquilo não era vento, nem bicho pequeno, era pesado, firme. Ele virou devagar, sem fazer barulho, e viu os olhos. 2 olhos amarelos, atentos, brilhando no meio da sombra. E aí, meu amigo, o tempo parou. A onça estava ali, linda, imponente, imortal. Ela não rosnava, não atacava, só observava. Como quem diz, você entrou onde não devia. Sabe o que é curioso? A onça não chegou com barulho, não deu aviso. Ela só apareceu. E é aí que eu quero chegar com você nessa conversa. Porque às vezes, na nossa vida, os maiores perigos são assim também. Não chegam gritando, eles se aproximam no silêncio. Pode ser uma decepção, um erro que a gente não quis encarar. Uma pessoa que parecia confiável, mas trazia falsidade nos olhos. Ou até mesmo um cansaço que a gente vai acumulando dia após dia até virar uma tristeza difícil de explicar. A vida é cheia de onças, silenciosas. E o problema é que a gente só percebe quando já está na frente delas, igual o seu Zé. E aí, o que fazer? Bom, o que ele fez foi respirar, ficar imóvel. Ele sabia que se corresse, virava presa. Então ele fez o contrário, abriu espaço. Não no mato, mas dentro de si. Lembrou da calma, da conexão com a mata, não gritou, não reagiu com desespero, só ficou ali, e a onça o encarando. Dizem que nesses momentos a gente entra num estado diferente, uma mistura de medo, respeito e aceitação. E foi isso que salvou o seu Zé. A onça deu mais 2 passos, cheirou o ar e foi embora, sem barulho. Do mesmo jeito que chegou. Agora respira fundo comigo. Imagina se ele tivesse ignorado o silêncio da floresta, se tivesse seguido distraído, sem prestar atenção, talvez não tivesse tempo de respirar. E isso me fez pensar. Quantas vezes a gente ignora
Os sinais ao nosso redor, o corpo avisa quando está cansado, o coração avisa quando está magoado, a vida avisa quando é hora de mudar de caminho. Mas a gente insiste, vai no automático, até que a onça aparece. E aí, meu querido, já é tarde demais para tentar voltar atrás. Por isso, esse vídeo é para te lembrar disso, para te convidar a parar, olhar ao redor, escutar o silêncio da tua vida. Será que tem alguma onça escondida aí perto? Algum sinal que você não está querendo enxergar? Calma, a gente vai falar mais sobre isso. Porque essa história do seu Zé é só o começo. Tem muito mais coisa que a gente precisa conversar. A vida não avisa com placas, ela sussurra. E se você não escutar, pode ser que a próxima onça venha mais rápido do que você espera. Mas calma, não precisa se assustar. Eu tô aqui com você. Vamos seguir juntos nesse papo, porque o que vem agora é ainda mais importante. A gente vai conversar sobre como identificar esses sinais antes que seja tarde, como se proteger, como evitar que a onça chegue perto. Respira fundo e me acompanha, porque agora que o silêncio foi quebrado, a gente precisa escutar o que ele tem a dizer. Sabe? Depois que o seu Zé contou essa história, eu fiquei com aquilo na cabeça por dias. Não só pela onça, mas por tudo o que ela representa. Porque no fundo, todo mundo tem uma onça escondida em algum canto da vida. Às vezes é um medo que a gente não enfrenta, um arrependimento que a gente esconde lá no fundo, achando que o tempo vai apagar. Mas o tempo não apaga, não. Ele só deixa mais silencioso. E quando você menos espera, esse silêncio vira presença. Uma presença que assusta, que paralisa. Igualzinho àquela onça. Mas olha só, nem todo silêncio é perigoso. Às vezes, o silêncio é um presente. É nele que a gente escuta o que realmente importa. O problema é quando a gente deixa de prestar atenção no que o silêncio quer dizer. Por isso, eu queria te contar uma outra coisa, uma que talvez te ajude a entender melhor tudo isso. Teve uma época em que eu também ignorei os sinais. Eu estava cansado demais, mas dizia para mim mesmo que era só falta de tempo. Minha cabeça vivia cheia, o coração meio pesado, mas eu empurrava, um dia atrás do outro. E sabe o que foi a minha onça? Um susto de saúde. Aquele tipo de notícia que te faz parar, que muda tudo. Foi só aí que eu percebi. A onça já estava me cercando fazia tempo, só que eu estava ocupado demais para notar. Então deixa eu te perguntar, com carinho, como você tem andado ultimamente? Tem dormido bem? Tem cuidado de si mesmo? Tem falado o que sente? Ou guardado tudo aí dentro, fingindo que tá tudo bem? A gente aprende desde cedo a ser forte, né? A aguentar tudo calado. Mas isso é perigoso, porque quando a gente não fala, o corpo fala. E quando o corpo fala, às vezes já é tarde. Então, o que a gente pode fazer para perceber a onça antes que ela apareça? Primeira coisa, escuta. Escuta seu corpo, sua mente, sua alma. Se algo está pesando demais, não ignora. Aquilo ali é um sinal. É a floresta ficando em silêncio. Segunda coisa, desacelera. Nem que seja por alguns minutos no dia. Para. Respira. Fecha os olhos e sente. Você vai se surpreender com o tanto de coisa que o silêncio pode te contar quando você decide escutar com o coração. E olha, às vezes a onça não é externa, não. Às vezes ela mora dentro da gente. É aquela voz que te diz que você não é bom o suficiente, que já passou da hora de sonhar, que ninguém vai te ouvir. Essa é a mais perigosa, porque ela anda com a gente o tempo todo, sem fazer barulho. E se a gente não prestar atenção, ela começa a comandar nossos passos. Mas tem uma coisa linda nessa história toda. Você não precisa enfrentar essa onça sozinho. Assim como o seu Zé confiava na mata, você pode confiar em você mesmo. Pode confiar em Deus, na sua intuição, no seu coração. Pode confiar naquelas pessoas que te amam de verdade e que estão aí, mesmo que em silêncio, prontas para te ajudar quando você precisar. A vida tem dessas. Às vezes, ela assusta, mas também ensina.
O susto pode virar sabedoria, o medo pode virar força. Mas só se a gente encarar com calma e verdade. E lembra de uma coisa: reconhecer o perigo não é fraqueza, é coragem. Admitir que algo não vai bem não te faz menor. Pelo contrário, mostra que você é grande o bastante para mudar, para olhar nos olhos da onça e dizer: eu te vi e eu escolho viver diferente. Tem um trecho que eu gosto muito que diz assim: o prudente vê o perigo e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Provérbios 22:3. É exatamente isso. A sabedoria não está em correr, mas em perceber a tempo, em fazer escolhas antes que seja tarde. E se você está aqui, ouvindo até agora, já deu o primeiro passo, já escolheu olhar para dentro, já decidiu escutar. E isso, meu amigo, isso é raro, é especial, mas nossa conversa ainda não terminou. Eu quero te contar mais uma parte dessa história, porque depois que a onça foi embora, o seu Zé ficou parado por longos minutos. Ele não saiu correndo, não gritou, não fez escândalo, só ficou ali, agradecendo. Sabe o que ele disse depois? Eu vi a morte, mas também vi a vida, e nunca mais fui o mesmo. E talvez seja isso que a gente precisa: encarar nossos silêncios, nossas sombras, nossas onças. Não para viver com medo, mas para viver com mais presença, com mais verdade, com mais gratidão. Agora, na última parte da nossa conversa, eu quero te mostrar como essa experiência pode virar força na sua vida, como transformar o medo em coragem, o silêncio em sabedoria e a dor em um novo caminho. Fica comigo mais um pouco, porque agora vem o mais bonito dessa história toda. Você já percebeu como a vida tem um jeito único de nos mostrar o que realmente importa? A história do seu Zé e da onça é um lembrete poderoso disso. E agora, depois de tudo que conversamos, quero que você saiba: a vida, mesmo cheia de desafios e medos, ainda pode ser uma jornada cheia de significado, coragem e alegria. Quando a onça apareceu, seu Zé não fugiu. Ele enfrentou o silêncio, o medo, a incerteza e saiu dali mais forte, mais atento, mais vivo. Isso não é diferente de você. No seu dia a dia, pode parecer que as dificuldades são gigantes, que as onças são imensas e que não há escapatória. Mas não é verdade. O que diferencia a gente de uma presa indefesa é a nossa capacidade de perceber, refletir e agir. Essa força silenciosa que mora dentro da gente, que a gente às vezes esquece que tem, mas que está sempre pronta para emergir quando precisamos. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Que mesmo depois dos momentos difíceis, ainda tem espaço para a esperança, para o recomeço, para o sorriso que vem do coração. Porque a vida não é só sobre sobreviver, mas sobre aprender a viver de verdade. E eu quero te convidar agora a refletir comigo. O que você pode fazer hoje para se proteger da sua onça silenciosa? Que hábitos, pensamentos ou atitudes você pode mudar? Quais conversas você pode começar a ter consigo mesmo ou com alguém de confiança? Talvez seja parar de se cobrar tanto. Talvez seja pedir ajuda quando sentir que não dá mais conta. Ou até mesmo permitir-se descansar sem culpa. São pequenas ações assim, de cuidado e amor próprio, que fazem toda a diferença. São elas que criam uma barreira invisível contra a onça, que a mantém longe antes que ela possa se aproximar. E não se esqueça, a onça também pode ser um símbolo de transformação. Ela aparece para te lembrar que você está vivo, que tem força e que é capaz de superar. Então, se hoje você sentiu que a onça andava perto, saiba que esse não é o fim da história. É só o começo de um novo capítulo. Um capítulo onde você escolhe ser protagonista da sua vida, com coragem e sabedoria. Eu quero muito saber como essa conversa fez você se sentir. Deixa aqui nos comentários a sua experiência, a sua reflexão. Conte para mim se já passou por momentos assim ou se está começando a enxergar suas onças de um jeito diferente. Vamos criar esse espaço de troca e apoio.
E antes de a gente se despedir, quero que você lembre de uma coisa muito importante. A vida, mesmo cheia de silêncio e onças, é uma oportunidade preciosa. Uma chance diária de recomeçar, de se reinventar e de amar mais a si mesmo. Obrigado por estar aqui comigo, por dividir esse momento, por abrir seu coração. Espero que você saia daqui com uma sensação de paz, força e esperança. E se você gostou dessa conversa, que tal assistir outro vídeo aqui no canal? Tenho certeza que você vai encontrar mais histórias e dicas que vão te ajudar a viver melhor, com mais leveza e alegria. Lembre-se, a onça pode até aparecer sem fazer barulho, mas você tem o poder de escolher como responder. E essa escolha pode transformar toda a sua vida. Fique bem, cuide-se com carinho e até a próxima conversa.